O que você tem renunciado para servir a Cristo? Se você tem renunciado algo para seguir a Cristo, saiba que essa renúncia, né, haverá recompensa. Deus, ele nos chama, né, a tomar nossa cruz e seguirmos, né, Jesus. E essa renúncia, ela tem um preço, mas esse preço haverá recompensa para a sua vida. Bom dia, nós estamos aqui começando nosso Café com Palavra, né, nessa manhã de quarta-feira. Manhã de quarta-feira abençoada, né, a qual o Senhor preparou para nós, né, chuva, né, tá chovendo hoje, né. Deus, ele vem abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, né, e nós vamos seguir caminhando dentro da palavra do Senhor, né, seguindo aquilo que o Senhor tem nos orientado dentro da palavra, amém? Pega a sua palavra, seu cafezinho, né, e vamos caminhar, vamos navegar dentro da palavra. Eu convido você, né, que pode, a compartilhar, enviar essa live, né, a compartilhar ela, porque passa, né, alguém precisando de oração, precisando da palavra, né, precisando de um conforto, precisando que o Senhor venha falar, né, que você venha estar compartilhando a live. Tem algumas pessoas que têm falado que não tem notificado, quando a live começa não tem notificado, e nós sabemos que é isso, né, a pregação do Evangelho, né, é o próprio Deus que ele vai dando seguimento, é o próprio Senhor Jesus que vai fazendo, mas nós sabemos que não é fácil, né, que Deus, ele venha usar você na pregação da palavra, onde você estiver, que Jesus venha trazer no seu coração, né, o desejo da pregação pelo Evangelho, né, que você venha compartilhar o Evangelho, né, não somente compartilhar a live, não somente enviar para outras pessoas, mas que Deus venha despertar o seu coração quanto à pregação da palavra, que Deus venha aquecer o seu coração quanto à pregação da palavra, porque grande coisa é, né, quando você prega a palavra de Deus para alguém, você conta as boas novas do reino de Deus para alguém, né, você está ali trazendo livramento para a vida daquela pessoa e para os demais, né? E por onde ela passar, o Senhor Jesus, ele vai também usando, né, para que ela venha levar vida a outras pessoas. Então, nessa manhã, eu quero encorajar você, né, na pregação da palavra, né? Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Que Deus nos dê força, nos dê ousadia, nos dê graça, porque nós sabemos que não é fácil, né? Mas é possível, né? É possível. Amar com o amor de Jesus é possível. E se você ama com o amor de Jesus, você faz o quê? Você não omite as palavras dele. Você dá a conhecer às outras pessoas as palavras que Jesus, ele te entregou, né? Bom dia, Priscila. Bom dia, irmã Rosânia. Bom dia, Elza. Pai do Senhor Jesus, irmã Elza. Eliane, Dani, vocês estão entrando, né? Quem sentir vontade para estar enviando a live para alguém, fica à vontade. Deus abençoe seu dia, né? Sua casa, sua família, né? Vou pedir a Dani, fixa a Dani aí no comentário, Lucas, capítulo 14, versículo 25. Nós vamos estar dentro desse texto hoje, dando continuidade àquilo que Deus tem falado conosco essa semana, né? Josi, Pai do Senhor Jesus, bom dia, Mabel, Pai do Senhor Jesus. Deus, ele venha trazer no nosso coração, né, a revelação da palavra. O Espírito Santo de Deus venha conduzir essa live e nos entregar a revelação dessa palavra. Nós estamos em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Se você puder fixar aí para mim, Dani, nos comentários, Lucas 14, 25. Nós vamos estar trazendo essa palavra, falando sobre o preço, né? O preço do discipulado. Deixa eu fixar aqui. Isso, obrigado, Dani. O preço que todos nós pagamos um preço, todos nós temos uma renúncia, né, a fazer, né? Todos, não tem esse nem aquele, ninguém vai passar daqui se você quer servir a Jesus, não existe outro caminho. E Deus tem falado muito conosco de renúncia essa semana. Essa semana, ontem eu até achei que o assunto tivesse encerrado, e o Senhor falou, não, você vai continuar falando porque há uma necessidade, né? A minha igreja precisa entender o que é levar a cruz. E com isso, o que? Eu estou aprendendo aqui com a palavra o que é renúncia, né? Porque nós estamos aprendendo juntos. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos renunciar, né, coisas, renunciar pessoas, renunciar tempos, né, renunciar, né, desejos, sonhos, muitas vezes sonhos do nosso coração, que não são os sonhos do coração de Deus, é porque Deus tem algo para nós que muitas vezes os nossos olhos humanos, a gente não consegue alcançar com os nossos olhos humanos. Mas o Senhor, em toda a sua misericórdia, né, quando ele diz, renuncia a isso aqui, porque eu tenho algo melhor para você.
eu tenho algo maior para entregar, né? E a palavra de Deus vai dizer, né, no versículo 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer aí que o cinto hoje apertou mais um pouquinho, né? Esses dias já estava apertado pro nosso lado, né? Mas hoje, aí eu fazendo bagunça aqui, eu sou bem estramelhada, tem hora. A palavra vai dizer, se alguém, a multidão, Jesus estava no meio de uma multidão, e essa multidão ia acompanhando ele. Então, ele já declara ali, se você não tem, né, disposição, olha, voltando para a multidão, diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Né? Bom dia, Rani. Que se a palavra de Deus nos ensina isso, né? Se você ama, né? Você vem, né? Aqui a multidão estava se chegando a Jesus, né? Então, muita gente chegando, buscando, querendo saber de Jesus, querendo receber de Jesus aquele alimento que ele estava distribuindo, que é a palavra, que é o pão, ele é o pão vivo que desceu do céu. Só que quando eles chegam, o que a palavra de Deus vai dizer? Se alguém vem a mim, ele vem, né? Mas se ele tem na frente o amor pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos irmãos, né? Mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, você vai ter hora que você vai, né? Esses dias nós estamos falando sobre isso, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Dada certa circunstância, vai acontecer que você não vai agradar muito, né? Bom dia, Elisete, Pai, Senhor Jesus. Bom dia, missionária Catarina, paz. Você não vai agradar muito. As suas palavras, as suas escolhas por Jesus não vão agradar muito. Por quê? Porque você decidiu viver uma nova vida, né? Eu acredito que aqui tem pessoas que na conversão houve um barulho, né? Houve algo que aconteceu, por quê? Porque você está assumindo o reino de Deus, né? E ontem nós falamos ali na tarde de oração, você carrega dentro de você o reino de Deus, você carrega o Senhor Jesus, você carrega o Pai. Então, se você carrega o Senhor Jesus dentro do seu coração, de certo que isso vai fazer um barulho. É impossível, não tem como. Então, assim, às vezes não vai haver o quê? Concordância. Mas o Senhor Jesus, ele está o quê? Contigo, te respaldando, te guardando e livrando você de todo mal. Quando a Bíblia vai dizer aqui, né? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mulher, seus filhos, sua mãe e seus irmãos e até a sua própria vida, até a nossa própria vida, aquilo que às vezes nós não abrimos mão. Às vezes você, não, até aqui eu vou, mas disso aqui eu não abro mão por causa de Jesus. Isso aqui me custou muito. O que é abrir mão da sua vida? Às vezes é renunciar a um sonho que você tem muito e o Senhor fala assim, olha, no momento esse sonho aqui, ele é seu, mas eu tenho algo melhor para você. Renunciar a sua vida muitas vezes é renunciar a coisas que você queria viver para viver algo maior do lado de Cristo. Às vezes são sonhos que nós temos, às vezes são coisas que nós queríamos fazer, às vezes é viver de uma forma enquanto Jesus quer que nós vivamos de outra maneira. Né? Então isso é renunciar à sua própria vida, renunciar às vontades, renunciar aos desejos, renunciar à nossa própria carne. Então isso né, quando você se coloca, né, aos seus sonhos, a sua vontade, o seu querer. Se ama mais isso do que Jesus, a Bíblia diz o quê? Não pode ser meu discípulo. Eu estou na tradução NVI, né? Eu não sei que tradução você está aí, mas eu estou na NVI hoje. Eu estava na Ferreira de Almeida, né? Mas hoje o Espírito Santo de Deus me dirigiu a vir na versão NVI, para que ficasse mais esclarecido, porque é um texto bem, né? Ele tem muita coisa, ele é muito rico. E a palavra de Deus vai dizer, aquele, no 27, ó, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você coloca à frente alguém que, né, ali é mais importante que Jesus, você não tem como ser discípulo dele, porque seguir Jesus é renúncia todo dia, seguir Jesus é renunciar à sua própria vida, seu próprio querer, sua própria vontade. Seguir Jesus é renunciar às suas próprias, né, às vezes, seus próprios questionamentos que você vai fazer.
é renunciar todos os dias, mas quando alguém não toma a sua cruz, o que é tomar a sua cruz? Tomar a sua responsabilidade da sua vida espiritual, de que se você não se levantar e cuidar de você mesmo, ninguém vai fazer. Se você não pegar a sua parte e fazer, ninguém vai fazer por você. A sua vida espiritual é responsabilidade sua. Vai vir alguém orar por você, vai vir alguém orar com você, vai vir alguém tocar sobre você, profetizar sobre você, mas não tem como outra pessoa viver a sua vida espiritual e você ficar vivendo como se fosse, né, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Não tem como. Né? A Bíblia diz aqui, ó, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Quando diz cruz, né? Quando fala de cruz, sugere coisas que nós não queremos fazer. Você vai, né? Aonde está teu tesouro, ali estará teu coração. É verdade, né, Priscila? Tem esse texto aí que é tremendo também. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Tem um pedaço para você viver ainda. Jesus, ele já fez o trabalho todo, ele já fez a obra. Mas enquanto nós estivermos aqui, por causa do pecado quando entrou, por causa da primeira, né? Quando nós vimos ali o pecado entra e tudo passa a ser o que é contaminado. Jesus vem, ele abre caminho de salvação, ele abre caminho de libertação, ele abre caminho de cura, ele abre caminho de renovo, de regozijo, ele abre o caminho através dos portais da graça. Enecandarabaio. Através dos portais da graça, Jesus vem acabando com todas as bases que o inimigo poderia levantar contra mim e contra você, dizendo que não tem jeito para a sua vida, não tem jeito para a sua casa, não tem jeito para a sua família. Quando Jesus vem, ele fala: ei, olha, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês, não é para que vocês sobrevivam, mas para que vocês tenham vida. E às vezes quando você fala sobre isso, alguém vai pensar, a gente já pode levar logo pro material. Sim, Deus não quer você mendigando o pão. Não, mas não é só de matéria que a gente vive aqui. Enquanto você viver aqui, você pode ter as posses que for, mas você vai precisar de autoridade no reino espiritual para que você vença todos os dias. Você pode dormir em uma cama muito confortável, estar dentro de uma mansão. Ou você pode estar dentro de uma casa minúscula, né? Como a minha, que eu falo que precisa sair 3 para entrar 2. E eu louvo a Deus que é a minha casa, é o meu cantinho, eu amo, né? Ainda que você, tanto quem está em uma casa minúscula quanto quem está em uma mansão, aí você, se não tem a autoridade de Deus sobre certas situações, você só vai ter o dinheiro. Você não vai ter o quê? A prosperidade. O que é a prosperidade? É dom de Deus. Deus quer que você prospere. Deus quer que você vá à frente. Deus não quer que a gente fique apegado pensando, não, aqui tá bom. Não, tá bom, mas eu quero te fazer vencer. Mas Ele nos ensina que para que nós venhamos vencer, nós temos uma cruz. Nós precisamos acessar aquilo que Ele já conquistou na cruz. É direito nosso e é herança nossa. Jesus veio falando, olha, o sacrifício já foi feito, a ressurreição já aconteceu, vida eterna vocês já têm, mas vocês ainda têm um caminho para passar. Andaragaçou, remanto, manai. Vocês têm um caminho para vir, remené, sou, decanta, remanai. Vi após mim, a palavra de Deus fala, olha, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, no caminho que você andando seguindo a Jesus, tem uma cruz para que você carregue. Mas a palavra de Deus também diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda que você tenha uma cruz, o Senhor Jesus, Ele te capacita para carregar essa cruz. Estou conversando com vocês e o Ben-TV está ali de novo, todo dia. É começar a live, tem um pássaro aqui na porta, todos os dias, sem falhar um. E hoje ele está ali, eu estou falando aqui na live, o Ben-TV está ali, todo dia. Eu falei com Deus, falei, Senhor, que mistério é esse? Que coisa tremenda, todos os dias, né? E eu peço ao Senhor confirmação da live todos os dias também. Eu falo, Deus, não me deixe estar aqui jogando palavras ao vento e não me deixe estar aqui parecendo que sou eu. Então, todos os dias eu recebo confirmação do Senhor. Eu fico maravilhada com isso porque eu sei o que foi que eu pedi a Deus. Porque o dia que eu estiver aqui,
né, pensando que eu sou alguma coisa, ou que for com a intenção de crescer perfil, ou de aparecer, né, que eu não tenha a cooperação do Espírito Santo para isso, e que Deus não me deixe. Porque o Senhor, Ele nos chamou para acrescentar no reino. Não para que nós venhamos a aparecer, mas para que o Espírito Santo de Deus venha concretizar a obra na sua vida, na sua casa e no seu coração. Nós somos apenas um instrumento. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento e esse instrumento tem que ser leve e de fácil manuseio. Ninguém quer carregar nada que é pesado. Aquilo que é pesado traz dor, né? Aquilo que é pesado, ninguém quer carregar nada pesado. O Senhor deseja que você seja leve e de fácil manuseio, para que Ele venha tocar. Rose, o que significa isso? Quando você esvazia de si mesmo. Quando você se esvazia de si mesmo, o Espírito Santo de Deus, Ele toca esse instrumento. E desse instrumento saem os melhores sons. Saem os melhores sons. Por quê? Porque ele está vazio de si. Aquilo que é pesado está cheio de si, não pode entrar nada novo. Não pode vir ideias novas, não pode vir revelações novas, não pode vir direcionamento novo. Deus não tem liberdade para dar algo novo, porque já está tudo traçado. Eu coloquei o planner meu aqui, do dia. Meu dia vai ser assim, assim, assim. E o Senhor Jesus está perguntando, você renuncia a ponto de eu chegar e mexer no teu dia? Mexer na tua agenda? Mexer naquilo que você já preparou para o dia de hoje? Você renuncia a ponto de eu poder mudar a sua rota de hoje? Talvez hoje a sua rota é de vendas, mas se eu quiser almas, você renuncia a si mesmo para fazer aquilo que eu estou falando? Assim diz o Senhor a ti. Porque ainda há um caminho a percorrer, mas neste caminho você não está só. O Senhor Jesus te toma pela tua mão e diz, levanta e vai. Ele todos os dias prepara um pão, e com a força desse pão nós conseguimos romper e chegar no final do dia. Todos os dias Ele prepara o pão. Todos os dias o Senhor está cuidando. Todos os dias o Senhor está lapidando, te dando uma nova oportunidade para que você venha seguir. Para que você venha pegar a sua cruz e falar, Senhor, eu quero. Deus, eu renuncio. Senhor, vale a pena. Veja o reino de Deus ainda enquanto você está aqui na terra. Veja a mesa das bodas enquanto você ainda está na sua mesa de café. Veja a tua mesa, como se Jesus estivesse sentado contigo, tomando o teu café. Porque o Senhor deseja sentar contigo. Ele deseja e Ele fala, não é só um caminho de dor, não é só um caminho de sofrimento. Há muitos anos eu aprendi que é um tesouro na dor. Se você conseguir extrair da dor o que Deus quer te ensinar, você entendeu tudo. E você não vai viver no deserto, você passa por ele. Há um tesouro na dor. Nós não queremos deserto, nós não aceitamos deserto, nós não aceitamos a palavra cruz, nós não aceitamos a palavra renúncia dentro de nós, porque nós não fomos, criados para isso, nós fomos criados para adoração. Mas o pecado entrou e aí o que vai acontecer? Eu vou precisar desfazer de mim mesmo. Porque dentro de mim tem vontades que não agradam o Senhor. Dentro de mim tem desejos que não vão cooperar com o reino de Deus. E no fim de tudo é para que o reino de Deus apareça. Que o reino de Deus, ele venha sobre você de tal forma que você venha resplandecer Jesus onde você estiver. Eu não posso falar com você, você vem, a palavra diz, venha como estás, mas você não pode permanecer. Jesus, ele disse, ninguém que vem a mim, e ama mais seu pai, seus irmãos, sua mãe, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É a palavra de Deus que diz, E quando nós vamos ver no versículo 28, que vai dizer, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? No mínimo se tiver juízo, gente? Você vai fazer um empreendimento, você vai fazer o quê? Você vai fazer o orçamento, Jesus já está aqui, dando a dica aqui, os empreendedores aí, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Está falando, você não vai lançar fundamento que você não vai dar conta depois, Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Aqui já tá, isso aqui, já é uma dica para todo mundo aqui.
Isso aqui já pega a gente aqui. Todos que virão, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Ou seja, né, um planejamento, há um planejamento, em tudo há um planejamento, né? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ele está falando, vocês não fazem cálculos de coisas terrenas? Vocês não fazem cálculos de coisas comuns? Vocês não fazem cálculos e planejamentos para saber como vocês vão agir na vida secular de vocês? Ele falando conosco. E a palavra de Deus vai falar da mesma forma. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como poder restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo. É jogado fora e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não tem como. Quando ele fala renunciar a tudo, é tudo o que te prende. É renunciar a tudo que tem a possibilidade de parar a sua vida espiritual. É tudo aquilo que pode ficar entre você e Jesus. Renunciar a tudo é tudo aquilo que pode ser sombra entre você e Cristo. Você precisa entender que você é um diamante raro, a qual o Senhor Jesus lapidou, a qual Jesus cuidou desse diamante, de Benessoremanai. E esse diamante é preciosíssimo e ele não abre mão. Mas ele fala, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, porque tem as regras, tem aquilo a qual está na palavra, né? E a palavra de Deus vai dizer, quando você, porque ele usa a expressão pai, irmãos, mãe e filhos e a própria vida. Porque mesmo que você não tenha apego com nada do lado de fora, você costuma ter apego com aquilo que é próximo. E às vezes ele vai pedir você, olha, eu estou falando com você para renunciar. Dado um certo momento em que começar a ser peso entre Jesus, começar a ficar entre Jesus. O conselho do homem é um, mas o de Deus para a tua vida é outro. O conselho do homem é que você faça determinada coisa. E você se ama ele em primeiro lugar, você acaba ouvindo, deixando a palavra de Deus de lado e indo pelo conselho daquele a qual está falando. Por quê? Porque você ama. Às vezes você vai ficar sem graça. Às vezes você vai ficar sem graça. Se eu fizer assim, às vezes ele pode não gostar. Ele está em primeiro lugar na sua vida. Se eu fizer assim, eu posso contrariar meu filho. Mas o que a palavra de Deus vai dizer? A palavra de Deus, ela diz que você precisa fazer o quê? Então, se você não tem coragem de desagradar, às vezes, por causa do reino, a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo aqui, ela diz que nós não podemos ser discípulos. Há um caminho de graça que o Senhor preparou para nós. Há um caminho que o Senhor preparou para nós, um caminho de diferença. Há um caminho de diferença. E quando eu digo diferença, é porque a palavra de Deus prometeu que se você anda com o Senhor Jesus, Ele vai fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Quando você tem coragem de deixar pelo Senhor, quando você tem coragem de renunciar pelo Senhor, o Senhor te posiciona, o Senhor projeta você, o Senhor começa a desenhar coisas a seu respeito e te entregar. Ele pediu coisas pequenas, Ele não pediu para que você fosse crucificado, porque Ele já foi. O Senhor Jesus não te pediu para ser pendurado no madeiro. Ele não pediu para que você morresse no lugar de ninguém, nem mandar sobre. Então somente Ele te pediu renúncia. Renuncia enquanto você ainda tem tempo. Renuncia aquilo que tem prendido a sua vida espiritual e você não tem conseguido dobrar os teus joelhos para orar da forma que eu espero. O Senhor tem falado o que tem estado na minha frente. O seu trabalho, tu me pede uma porta, tu ora por uma porta, mas essa porta fica entre eu e ti, não é bom que seja assim, diz o Senhor, porque tudo que você tem, foi o Senhor que te entregou.
Foi Deus que proveu para ti. É Deus que te levantou. É Deus que te posicionou. Ele que tem cuidado de vós. Há uma nuvem de glória que cobre a nós, igreja. Há uma nuvem de glória que o Senhor coloca sobre nós para que nós venhamos passar. Nós somos peregrinos aqui. Nós não somos daqui. A coluna de fogo ainda está durante a noite. A coluna de nuvem de Comanaço e Delebadai ainda está durante o dia. O Senhor Jesus, Ele ainda continua preservando a coluna de fogo e a coluna de nuvem que vai te proteger para que você não seja queimado nessa terra peregrina qual nós passamos aqui por um tempo. Mas eu estou aqui para te lembrar, você não é daqui. Há um reino que te aguarda, há um reino que te espera. E é um reino celestial que por mais que você renuncie, nada é suficiente para que você venha compreender a grandiosidade do amor de Deus. Há um momento em que o Senhor vai falar com você. Eu disse para que renuncie o seu temperamento, renuncie a sua ira, renuncie aquilo que você não pensa para falar. Cala, não fala, deixa eu falar por você. Renuncie os pensamentos, a qual o inimigo vem lançar pensamentos sobre os demais irmãos. Renuncia, porque ainda estou eu falando contigo. Deus tem falado conosco de maneira sobrenatural. Nós temos visto o agir de Deus sobre a terra. Então somente é necessário que nós venhamos colocar o nosso coração somente em Jesus. Você pode não ter tudo que você quer no dia de hoje, mas tudo que você precisa está aí com você. Porque Deus tem te sustentado, Deus tem te mantido de pé, Deus tem te revestido de força, graça. Ele é sobre você. E o Senhor nos pede pouco. Ele pede pouco. Por que você fala pouco? É tão difícil servir a Jesus. Eu falo pouco diante do sacrifício de Jesus na cruz, a qual nem eu nem você, nós não conseguiríamos suportar. Aí você vai falar, mas do lado dele tinha 2 ladrões que também foram crucificados. Mais pessoas foram crucificadas, foram. Muitas pessoas, elas morriam crucificadas, mas ninguém na face da terra recebeu sobre ele todos os pecados da humanidade imputados sobre ele. Foi só em Jesus. É muito mais do que um sofrimento da carne extremo a qual ele sofreu. É muito maior que o sofrimento carnal. É o sofrimento da alma, é a dor na alma, é a angústia na alma. Você em um dia de angústia, se você tiver cometido pecado, se eu cometer pecado, a sua alma já não aguenta, você não aguenta o peso. Imagina o pecado de toda a humanidade, todas as gerações imputados sobre Cristo, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Nada que você deixa é maior do que aquilo que ele prometeu. Nada que ele te pede é maior do que a graça que ele já dispensou sobre a tua vida. Nada, nada, nada. A tua saúde. Você depende dele para respirar. Você levantou hoje. Às vezes a gente não valoriza os nossos passos. Esses dias eu estava agradecendo o Senhor por curas que o Senhor trouxe na minha vida. E eu lembrando de quando eu orava para não sentir mais. E o Senhor me fez lembrar, e eu glorificando o Senhor. Falei, Jesus, enquanto a gente está sentindo, a gente só quer um livramento. E o Senhor se ouve maravilhosamente trazendo cura. Não somente uma vez, né? Deus tem me movido esses dias a falar sobre obesidade, coisa que eu não queria, né? Não é que a gente não quer se expor, mas você acha que aquilo não é um mal. E Deus tem falado comigo, filha, é necessário. Eu quero trazer cura neste tempo. As pessoas podem ter uma saúde melhor. As pessoas podem viver melhor. Talvez o Senhor vai levantar você para falar de outra área. Talvez Ele vai levantar você para falar sobre cura emocional. E no momento o Senhor tem falado cura. Libera cura. Fala de cura no corpo e de cura na alma. E nós estamos aqui toda manhã falando a palavra que vai trazer cura e trabalhando com aquilo que vai trazer cura para o seu corpo.
E eu olho e falo, Senhor, às vezes a gente pensa, né, se você vai ser mal interpretado, porque é trabalho, porque é o meu trabalho, mas eu não consigo trabalhar de forma que o meu trabalho seja desconectado da presença, eu não consigo fazer, porque não existe como desligar, não existe como você desligar parte da sua vida de Jesus, não tem como. Deus quer prosperar você no seu trabalho. Deus quer abrir portas no seu trabalho. Quando você chamar Jesus para esse negócio, para esse sonho que você tem no seu coração, Ele quer mudar não só a sua vida. Quando Jesus começa a trazer na minha mente que eu precisava de cura, que eu estava, né, vivendo obesidade, e isso estava me acarretando vários tipos de doenças, eu pensei que fosse para mim. E o Senhor falou, filha, eu vou fazer uma transformação no seu corpo. Mas também não é só para você, é para que outras pessoas sejam curadas. Quem me conhece sabe, eu nunca fui de postar history desse jeito. E o Senhor fala daquilo que eu fiz, fala daquilo que eu curei, fala que eu sou Deus que faço. Traz no coração das pessoas motivação e elas vão entender que é a palavra cura, mas elas precisam se mover em direção àquilo que elas querem. Talvez seja uma atitude, talvez seja um exame, talvez seja o seu prato que você vai ter que melhorar, né? Tá aqui na live aqui uma pessoa, não sei se ele tá aqui ainda, uma pessoa que foi exemplo para mim durante muitos anos, o Jami. Não sei se o Jami tá aqui na live ainda, né? Mas quando a gente vê o Jami que a gente conhecia lá atrás e a gente vê o Jami agora, o Jami é um exemplo de superação. O Jami é um exemplo do que o Senhor fez, né? No corpo e na alma, na mente. Né? Eu não sei se ele está por aqui ainda, mas o Jami foi, eu olho e falo, Jesus, como o Senhor transformou a vida dele. E Deus, às vezes a gente fica focado só no espiritual, está aí, né, Jami? Eu sempre olhei, eu sempre admirei a força, a vontade de querer viver, porque quando você olha para ele antes, né, é um Jami e depois outro, o Senhor transformou o corpo dele, mas ele teve que ir atrás, ele teve que batalhar. Né? Às vezes algumas pessoas vão ter que tomar um suplemento, mas se mover, caminhar, mudar a sua alimentação. Algumas pessoas vão ter que tomar uma atitude, vão ter que consultar, vão ter que procurar um médico. Você está vivo, você está respirando, você ainda tem vida. Move-se porque você ainda tem vida. Deus é bom, fez uma nova pessoa, literalmente. Ele tem o antes e o depois, mas o antes e depois dele é dos dois lados, no físico e no espiritual. Eu acho o testemunho dele a coisa mais tremenda. Você devia falar mais, Jami. Você devia falar mais, né? Ora o Senhor. Porque assim, tem pessoas que vê ele agora. Mas eu lembro dele antes. E quando eu vi ele depois, eu não acreditei. Eu conheci ele de vista só de ver passar. Porque eu conhecia mais o irmão dele, o Erielto, né? Meu menino ama o Erielto. Nossa, nunca vi assim, desde pequenininho. Gosto demais do Erielto. Então eu olhava e falava assim, meu Deus, é o mesmo homem? Não é possível. E passou quantos anos para Deus trazer isso para a minha vida agora, mas eu usei ele de referência. Eu usei ele de referência quando eu comecei esse processo de emagrecimento. Eu não estou aqui falando nada, estou vendendo nada, estou falando que a vida, a fôlego de vida, talvez a gente vai ter que renunciar à preguiça, falar, não, eu estou vivendo do jeito que não está agradando. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, ele precisa ser curado, ele precisa ser tratado. Às vezes tem coisas que a gente não vai receber, mas daquilo dentro que você pode receber, você precisa ir atrás. Deus já fez, nós precisamos acessar. Tá curiosa, né, irmã Elisete? Não, o testemunho dele assim, é tremendo, né? Era um Jami e depois é outro Jami. Duvido, você vê até, ele deve ter foto. Você vê, você fala assim, meu Deus, não é ele não. Entendeu? E no espiritual também, porque o que Deus tem na vida dele é coisa assim, tremenda. Faz uma live com ele, ô Jesus, aí ó. Engraçado que eu acabei de pensar nisso. Vamos orar, né? Mas o Senhor, gente, está no barco, nós vamos orar agora, nós vamos encerrar a live. É uma presença forte de Deus aqui, Deus quer que você se mova. O que você precisa renunciar hoje? O que você precisa tirar da sua vida hoje? No meu caso era preguiça, era procrastinação, que é as coisas que eu luto todo dia contra. No meu caso era uma situação que eu olhava e falava, não, ficar se diminuindo, olhar e querer colocar coisas que é para Deus fazer, mas é para mim fazer, não era para o Senhor fazer. E eu não falo só de emagrecimento, eu falo sobre mente, eu falo sobre mudança de hábito, mudança de vida. Nós precisamos dar o primeiro passo. Se até aqui você veio assim, não aceita seguir desse jeito. Pode ser melhor, você pode viver melhor, você pode respirar melhor.
você pode dormir melhor, você pode viver o novo de Deus. É uma vitória após uma atitude. Pergunte ao Senhor, Deus, o que eu tenho que renunciar hoje? Talvez você já está bem em todos os quesitos que está aqui. Aí ele chega, a Shirley, a menina atleta, que eu tô assim, maravilhada. Todo dia eu olho e falo, Jesus, o Senhor só vem, Deus não brinca não. Ele fala, tá vendo? Eu faço. E o que essas pessoas estão fazendo? Motivando outras. Mas são pessoas de Deus, são servas. Eu citei Jami, a Shirley, aqui minha sobrinha, são pessoas servas. E quem vê o testemunho, vê a mudança de vida, e isso não entrava na minha mente. Deus tem usado eles, a cada history que o Senhor me manda preparar, Deus tem usado eles como referência para a minha vida. Deus fala, se você é motivado por eles, por que você também não pode trazer isso para a vida de outras pessoas? Não tem sido fácil não, gente. Não tem sido fácil expor meu pratinho, não tem sido fácil postar, não tem sido fácil. Não pense vocês. Uma coisa é eu estar aqui na live falando de Jesus, que eu amo falar de Jesus. Outra coisa é eu falar em áreas que eu tenho dificuldade, né? O Tilé tá aí também, que vive se escondendo, e o Senhor Jesus está falando, sai da caverna, renuncia o medo. O Senhor tem falado com a gente, ela tem passado por isso também. Deus tem falado, renuncia o medo de falar. Às vezes a gente não quer se comprometer, a gente quer seguir Jesus de longe como Nicodemos. Mas não tem como não se comprometer, porque Deus vai te pedir para fazer coisas que às vezes a gente não quer, mas são necessárias. Ah, Rose, você está falando de um history. Só Deus sabe a dificuldade que é para mim. Só o Senhor sabe. Ontem eu estou ali sentadinha, lutando com Deus. Falei, Senhor, tem necessidade disso mesmo? O Senhor tem. Tem necessidade porque você está vendo o que está acontecendo na vida das outras meninas. E procrastinação, medo, complexo, tudo que a Rutilé está falando aqui, a Shirley, é uma luta que a gente tem. Mas o Senhor fala, se você vir pegar a sua cruz, né? Olha, eu vou cuidar de você. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Vamos orar? Eu quero saber se você recebeu de Deus nessa live aqui. Se Deus não, só fala se o Senhor tocou seu coração. Senão você não sinaliza. Se você recebeu de Deus nessa live, sinaliza. Para eu saber se verdadeiramente só eu que estou sentindo aqui. Que eu estou sentindo uma graça de Deus aqui que eu vou falar para vocês todo dia. Pela misericórdia, o Senhor tem me dado esse presente. Você chega na live e você não lembra mais do que mesmo que você tinha resolver, que mesmo você estava preocupado, que mesmo que era Deus, o Senhor, Ele leva tudo, Ele leva tudo através da palavra. O Senhor tem nos dado essa graça, e você vai frutificar muito por onde você for. Você não está aqui toda manhã ouvindo a palavra, nós não estamos todo dia comendo, recebendo esse pão, não é só para nós. Você vai ganhar muitas almas, você vai frutificar muito no reino de Deus. O Senhor Jesus te escolheu para cuidar, para amar, e você vai gerar muita vida. Pô, tá difícil agora. Às vezes você tá tendo que renunciar ao seu falar, porque se você abrir a boca vai dar problema. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai gerar muito milagre. Você vai prosperar muito em Deus e Ele vai cuidar de você em tudo. Tudo, porque quando você é obediente na palavra, o Senhor Jesus te posiciona em coisas, situações, lugares, faz conexões que você nunca na sua vida pode imaginar. E se você tem renunciado, passado por esse caminho de renúncia, o Senhor Jesus, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Eu sinto uma graça de Deus tremenda aqui. E eu falo, eu não me envergonho de sentir o Espírito Santo, de sentir a presença, porque é tudo que eu oro. Que o Senhor nos resgata, né, Priscila? Que Ele traz sobre nós um novo ânimo, um novo olhar, para que nós venhamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não nasceu por acaso. Você foi planejado. Ah, mas eu nasci sem planejamento. Os meus pais, você nunca esteve fora do planejamento de Deus. Nunca, é verdade, Josi. Nunca esteve fora do planejamento de Deus. Você foi sonhado pelo Senhor. Você foi amado, gerado no Senhor. E você vai frutificar para o reino de Deus. E Jami está falando, Rose, lembra de minha mãe, ela está com pedra na vesícula e não pode operar. E essa noite teve crise, foi no hospital, ela está deitada. Acabei de ligar o celular dela na live, vamos orar. Vamos orar por ela, eu tenho orado por ela. Gente, se vocês puderem também estar orando pela vida da irmã Naí, né? Vamos orar que o Senhor venha trazer cura para a vida dela. Eu vejo ela entrar na live e eu sinto muito forte de Deus. Não sei, tem algo na vida dela especial. Tem algo de Deus muito especial na vida dela. Vamos orar. Deus,
Nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor nos queima o nosso coração por dentro e nos liberta de nós mesmos, nos ensina a renunciar às nossas mazelas, às nossas dores, os nossos flagelos, meus, Pai. O Senhor venha me ensinar a renunciar, que isso não vai ser impedimento no reino do Senhor. Que eu não seja, Pai, alguém que quer parecer uma coisa e na verdade é outra. Pai, eu te peço pelos meus filhos, pela vida dos meus filhos, da minha família, todos, Pai, que tem na minha casa, meu esposo, os meus filhos que estão aqui, o meu filho que não mora aqui. Que o Senhor levanta a tua guarda de patente alta sobre a minha casa. Tu sabes, Senhor, Deus, de tudo que eu preciso, Pai, e o Senhor vê, conhece, sabe de tudo que eu coloco diante de Ti para a pregação da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, renova as minhas forças, renova as forças dos meus filhos, do meu marido, renova, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a minha aliança com o Senhor, que é de Te servir, independentemente do cenário, independentemente das circunstâncias. Eu peço pelo café, Jesus, leva o café até onde o Senhor quiser que ele alcance. Deus, se for somente aqui dentro, se for somente a 2 quilômetros, se for somente, Pai, na minha rua, e se for, meu Pai, para atravessar fronteiras, Senhor, a Tua vontade, que o Senhor, Pai, se for da Tua vontade, o Senhor venha soprar, Senhor, esta palavra e chegar naquele que precisa, que está angustiado, agoniado, com o coração temendo, Pai, aquele que está, Senhor, Pai, com o coração aflito, aquele, Pai, que quer tentar contra a própria vida, que neste dia o Senhor venha entrar com providência, livramento, Pai, de queda, de acidente, livramento, Pai, do olho maligno, do olhar de inveja, Senhor, livramento, Pai, de pessoas que comeram obras malignas, ocultas, oh Deus, vai expelindo, vai jogando por terra, vai, Senhor, Pai, dando vitória, vai libertando, meu Pai, porque é um poder maior, Senhor, a Tua mão, Tu sustenta, Pai, coloca, Senhor, todas as águas na concha da Tua mão, Tu é grande em poder, e nós clamamos a Ti nesta manhã, levanta-te, ó Senhor, coloca as Tuas mãos e vai cuidando, visita, Pai, esse idoso, Pai, que sofre com Alzheimer, essa idosa que sofre com Alzheimer, que uma pressão alta, Deus, toca na irmã Naí, Pai, na pedra na vesícula, Tu tem poder para dissolver qualquer coisa, Pai, entra com providência, toca, Senhor, Pai, no íntimo, no oculto, no profundo e no escondido, Pai, se houver algo no coração que ela precisa esquecer, que ela precisa liberar, toca no coração da irmã Naí para liberar, para que o Senhor venha alcançar, Senhor, Deus, a saúde dela por completo. Se há algo, Pai, travando esta cura, se há, Senhor, um pensamento, um sentimento, ou alguém, Pai, que ela precisa liberar, que assim, Pai, o Senhor venha trazer no coração da Tua filha. Pai, te peço pela vida da irmã Elza, toca na coluna, Pai, toca na mente, Pai, o Senhor já começou um processo de cura com a Tua filha, o Senhor está curando a mente e sucessivamente o Senhor cura também o corpo. Traz, Senhor, Pai, uma obra maravilhosa. Deus, eu apresento a Ti o estúdio da Ana Ranieri. Deus, eu não sei o porquê, mas já 3 vezes o Senhor me mostra. Deus, toma nas Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus, o estúdio da Tua filha. Deus, levanta a Tua filha no nome de Jesus. Tem respostas que ela precisa, Pai, que venham do Senhor. Deus, toca na vida da Ana Ranieri. Deus, abre portas, Senhor, Pai, espirituais dentro do trabalho. Honra, Senhor, Pai, honra a fé dela. Deus, alcança a família dela. Pai, toca na Priscila, Pai, no Marquinhos ali, Pai, onde eles estão. Fortalece, Senhor, as mãos deles para uma obra. Tem uma obra nova que o Senhor vai entregar, Senhor, para os Teus filhos. Honra eles, Pai, nesta terra, porque o Senhor sabe, Pai, que a Tua filha é coluna. Assim eu peço que o Senhor venha passear, venha passear no meio dos Teus filhos, entregando visões, sonhos, revelações. Deus, que hoje, Pai, Tu venha trazer revelações e que eles venham vir nas próximas lives testificar. Verdadeiramente o Senhor começou a falar comigo em sonhos, começou a falar comigo em visões. Deus começou a me dar discernimento na palavra.
Testifica neles, Pai. Faz crescer a vida espiritual dos teus filhos. Em nome de Jesus. Meu Deus. O Senhor me mostrava pessoas que estão aqui, que vão passar na live. Deus me mostrava. Pessoas que vão receber de Deus. Deus vai começar a revelar coisas. E não é para duvidar, não. Que quando vier, Deus mostrando mesmo. É Deus falando. Deus vai falar na palavra. Eu via pessoas recebendo discernimento, abrindo a palavra e recebendo discernimento tão forte que antes lia e não entendia. Eu vejo Deus distribuindo no dia de hoje. Se você crer, toma posse. Você vai ler a palavra e o Espírito Santo vai te revelar a palavra que tem ali. Porque tem pessoas aqui que querem entender a Bíblia, mas quando lê, fala, não entendo o que está escrito aqui. Se você crê, receba. Deus está lhe abrindo o entendimento no dia de hoje. O Senhor está lhe abrindo o entendimento, e se você tomar posse hoje, você nunca mais você vai ler a palavra e vai ser do mesmo jeito. Deus tem algo novo para você, Raniel. Deus tem algo novo. Eu via o Senhor toda vez que eu oro por você, como se eu visse o seu trabalho. Deus quer usar você de forma diferente. Eu via você com questionamentos, com perguntas para o Senhor responder, que às vezes você não entende. Perguntas espirituais. Deus tem algo para você, tanto no seu trabalho quanto na sua vida espiritual. Você, sua filha, seu esposo, vocês são chamados e escolhidos de Deus por excelência. Deus viu tudo que você precisou renunciar por causa de muita coisa. Eu não conheço, eu vejo você até certo tempo, depois a gente não se vê mais há muitos anos. Mas o Senhor sabe tudo que você teve que renunciar. E Deus conhece o seu coração. E Deus sabe do que você precisa, né? Gente, hoje foi o dia, né? E Marquinhos e Priscila, meu Deus, tem uma obra nova chegando aí. Deus está entregando algo novo na mão de vocês, não sei se grande ou pequeno, mas não existe nada pequeno no reino. Todas as coisas têm a mesma forma e tamanho porque é no reino. E o Senhor está entregando algo novo para vocês, uma obra nova. E fiquem ligados, porque Deus vai usar vocês tremendamente. Pois é, né, Eliane? Então, o Senhor, ele vai recompensar, né? Muita coisa, muita coisa. Eu orava por ela, Deus me trazia o nome dela, o estúdio dela, que eu nem conheço, o Senhor ora. Falei, Jesus, o que é isso? É coisa maravilhosa. Deus tem coisa nova aí, entendeu? Às vezes a gente passa por um momento de provação, mas aquela provação é para que a gente seja aprovado por Deus. Deus tem um carinho pela vida dela, por essa família, né, na Raniel, que é uma coisa tremenda. E às vezes, sempre nas minhas orações, o Senhor me traz o rosto dela, né? Eu lembro dela pequenininha, aquele olhão azul, gente. Ela é muito linda, né? Aí o Senhor sempre traz a face dela, mas hoje o Senhor me revelava e ele falava de novo. Deus tem coisas novas, amém? Vamos encerrar a live, né? Já falamos 1 quilo aqui, já deu 8 e pouca, então vamos encerrar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Sexta-feira à noite, né? Tem live, né? Provavelmente às 7h30 da noite, né? Vamos estar eu e a irmãzinha Rutilé, que tá aqui na live. O Senhor vai usar essa menina tremendamente. Deus nos deu um tema, Deus tem falado muito com ela, Deus tem trabalhado na vida dela. E ela vai tanto contar testemunho quanto falar dentro daquilo que o Senhor já tem entregue, né? No coração dela. Deus está palestrando com ela esses dias. Eu estou assim maravilhada com o que Deus tem entregado para ela. Na sexta-feira à noite, né? Provavelmente às 7h30 da noite. Eu vou fazer o post hoje, porque ontem não tive como. E nós vamos estar, em nome de Jesus, em live. Amém? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Eu louvo a Deus pela sua vida que ficou aqui, que fica aqui. As pessoas que passam depois, que mandam mensagem. Tem sido muitos testemunhos, tem pessoas curadas. E é porque nós estamos juntos aqui em oração. Eu não estou orando sozinha, nós estamos juntos aqui em oração. E através da sua vida, né, Deus tem feito maravilhas. Amém? Fica com Cristo e até amanhã às 7, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Fica com Deus.